Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Janela News Notícias e hoje eu vou trazer para você alguns pontos sobre a doença ocorrida em 2020, a pandemia que ceifou diversas vidas e levou milhões e milhões de pessoas embora no mundo todo. Eu vou começar esse vídeo com as pessoas que previram essa pandemia. A primeira foi Bill Gates, ele é cofundador da Microsoft. Segundo, Michael Oderlorm, especialista em doenças infecciosas. Terceiro, Vaclav Smil, cientista. Quarto, Robert G. Webster, virologista. Quinto, Jeremy Cornyn Dick, ex-diretor de assistência e desastre estrangeiro dos Estados Unidos da América. Luciana Borio é a sexta, ela é infectologista brasileira. Jim Kuntz é o sétimo, ele é escritor e escreveu o livro Os Olhos da Escuridão em 1981. O oitavo é Nostradamus, astrólogo, médico e vidente francês. Nono, Steven Soderbergh, cineasta que em 2011 lançou o filme Contágio, com cenas muito parecidas com as que aconteceram na pandemia em 2020. A décima é a Sylvia Browne. No verão de 2008, Sylvia Browne, uma médium idosa, publicou um livro intitulado End of Days, Predictions and Prophecies About the End of the World, Fim dos Dias, Previsões e Profecias sobre o Fim do Mundo, em tradução livre, em que previa que por volta de 2020, uma doença grave do tipo pneumonia se espalharia por todo o mundo, atacando os pulmões e os brônquios e resistindo a todos os tratamentos conhecidos. A previsão sumiu da memória pública e a autora do livro faleceu em 2013. No entanto, a pandemia trouxe nova atenção ao livro de Browne, com cópias físicas sendo esgotadas, vendidas por centenas de dólares. O texto destaca que muitos profetas do juízo final estão misturando o medo com os outros temas, como paranoia política. Um governo de um mundo único, controlado pela ONU, incêndios na Austrália e enxames de gafanhotos na África. Porém, se nós formos procurar todas essas informações no livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar coisas assustadoras, mas que vêm sido cumpridas ao longo dos tempos. As profecias sobre o fim dos tempos têm sido uma fonte de fascínio e preocupação para muitas pessoas ao longo de toda a história. Há muitas teorias e crenças diferentes sobre como e quando o mundo acabará, e essas profecias variam amplamente de acordo com a cultura, a religião e crenças pessoais. Algumas das profecias mais conhecidas sobre o fim dos tempos incluem a profecia maia. Acredita-se que os antigos maias tenham previsto que o mundo acabaria em 21 de dezembro de 2012. No entanto, essa profecia foi amplamente mal interpretada e muitos estudiosos acreditam que ela se refere a um período de transformação espiritual e não a um fim literal do mundo. A profecia bíblica do Apocalipse. O livro bíblico do Apocalipse descreve uma série de eventos cataclísmicos que levarão ao fim do mundo, incluindo a guerra, a fome, pestes, desastres naturais. Muitas pessoas interpretam essas profecias de maneiras diferentes e há muitas teorias diferentes sobre como e quando o Apocalipse ocorrerá. A profecia de Nostradamus, o famoso profeta francês Nostradamus, escreveu uma série de quadras enigmáticas que muitas pessoas acreditam terem visto eventos importantes ao longo da história, incluindo guerras e desastres naturais. Algumas pessoas também acreditam que suas quadras predizem o fim do mundo. A profecia das 4 luas de sangue. Algumas pessoas acreditam que o alinhamento de 4 luas de sangue, eclipses lunares totais que dão à lua uma cor avermelhada, que ocorreu em 2014 e 2015, é um sinal do fim dos tempos. No entanto,
muitos especialistas em astronomia afirmam que esses eventos são eventos naturais e não têm um significado apocalíptico. A profecia islâmica sobre o fim dos tempos. A religião islâmica tem uma série de profecias sobre o fim do mundo, incluindo a descida do profeta Isa, Jesus, e a batalha final entre o bem e o mal. Essas profecias são descritas no Alcorão e nos Hadiths, ditos do profeta Maomé. É importante notar que muitas dessas profecias são baseadas em interpretações subjetivas de textos religiosos ou eventos históricos. Não há evidências científicas ou históricas que confirmem a validade dessas profecias. Além disso, muitas tradições religiosas enfatizam a importância de viver no presente e não se preocupar excessivamente com o futuro ou com o fim dos tempos. Em vez disso, essas tradições enfatizam a importância de viver uma vida moral e virtuosa e ajudar a construir um mundo melhor para gerações futuras. Mas vamos lá, o que diz a Bíblia sobre o fim dos tempos? A Bíblia Sagrada contém várias profecias e referências ao fim dos tempos, especialmente no livro de Apocalipse. Essas profecias incluem eventos como guerras, desastres naturais, fome, pestes, a vinda do anticristo, a batalha final entre o bem e o mal, o julgamento final e a criação de um novo céu e uma nova terra. No livro de Apocalipse, o apóstolo João descreve uma série de visões e revelações que recebeu de Jesus Cristo sobre o fim dos tempos. O livro começa com uma série de cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, seguidas por uma visão do trono de Deus no céu, onde João vê uma série de eventos que precedem o fim dos tempos, com a abertura dos 7 selos, a chegada dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a queda de Babilônia e a batalha final entre o bem e o mal. Algumas das passagens mais conhecidas sobre o fim dos tempos na Bíblia Sagrada incluem Mateus 24, do versículo 3 ao versículo 14, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes responde: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerras. Vede, não se assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, também fala sobre isso. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E em 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 10 ao 13, diz: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O 13. Não, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Embora haja muitas interpretações diferentes sobre o significado dessas profecias, muitos cristãos acreditam que o fim dos tempos é uma certeza e que a preparação espiritual é crucial para garantir a salvação. No entanto, também há muitos cristãos que enfatizam a importância de viver no presente e confiar na vontade de Deus para o futuro. A crença na volta de Jesus Cristo à Terra é uma das principais doutrinas do cristianismo. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo voltará em um evento conhecido como Segunda Vinda, que marcará o fim dos tempos e o início de um novo reino de paz e de justiça. A volta de Jesus Cristo é mencionada em várias passagens da Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento. A Bíblia ensina que Jesus Cristo ascendeu ao céu após a sua morte e ressurreição, mas prometeu retornar à terra um dia. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, Jesus disse: "E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória." Essa passagem sugere que a volta de Jesus Cristo será visível e espetacular, com sinais no céu que anunciarão a sua chegada. Outras passagens da Bíblia Sagrada descrevem a natureza da segunda vinda de Jesus Cristo e seus efeitos sobre a terra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 14, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreveu: "Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor." Essa passagem sugere que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e que os crentes que ainda estiverem vivos serão arrebatados e levados ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Embora a Bíblia Sagrada não forneça uma data precisa para a volta de Jesus, muitos cristãos acreditam que devem estar prontos para a sua chegada a qualquer momento. Eles acreditam que a volta de Jesus Cristo trará um julgamento final e que aqueles que acreditam nele serão recompensados com a vida eterna, enquanto aqueles que não acreditam nele enfrentarão a condenação eterna. Esse vídeo nos leva a refletir sobre esse momento importante em que o planeta Terra está vivendo. A Terra tem passado por problemas seríssimos. São desmatamentos no mundo todo, são queimadas, mortes trágicas no mundo todo, terremotos, chuvas fortes que levam ao chão milhares e milhares de casas, matam diversas pessoas, deixam pessoas fora de suas casas, desalojadas, sem teto. Estamos passando momentos complicadíssimos na Terra. E esse vídeo talvez nos traga uma reflexão. Resolvi falar para vocês porque é importante nós estarmos atentos aos sinais de tudo que está ocorrendo à nossa volta. Então eu vou, depois desse vídeo aqui, eu vou gravar um outro falando somente sobre o anticristo, que segundo muitos homens que pregam a palavra de Deus por aí, dizem que ele já se encontra na Terra. Eu não sei, não sou estudioso da Bíblia, não sou nenhum teólogo, mas já ouvi algumas pessoas falando que ele já estaria, segundo alguns sinais e tal, aqueles estudiosos, né? Aqueles estudiosos que estudam bastante, que não é o meu caso, eu não sou muito estudioso, eu leio, mas não estudo profundamente as coisas, né? Eu fico aqui no superficial. Tem pessoas que vão lá no fundo mesmo do assunto e se especializam. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Foi muito bom estar com você. Janela News Notícias estará de volta a qualquer momento com muito mais informações para você. Porque o nosso lema é o seguinte: aconteceu, eu entrego para você.